Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, glória a Deus na paz do Senhor, diante da palavra viva e eficaz do Senhor. Deus abençoe você que está de aniversário nesse dia, Deus tem a bênção preparada para você. Amém? Palavra de hoje, 25 de janeiro de 2023. Glória a Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 1, até o livro de Êxodos, capítulo 2, versículo 10. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe à sepultura do teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa do seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente os visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito.
Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubens, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. E usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificavam a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho de campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram ao Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que com as parteiras temeram a Deus, e ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançais no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu num barro de betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas margens do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha do Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés. E disse: Porque das águas tenho tirado. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 16, versículo 13, ao capítulo 17, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também parecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Amém, irmãos? Salmo 21, versículo 1 ao versículo 13. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Pois vais ao seu encontro com a bênção de bondade. Põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lá deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a tua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu os enches de gozo com a tua face,
porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará da sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhe apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores ao teu poder. Amém, irmãos? Provérbios 5, versículo 1 ao versículo 6. Filho meu, atende a minha sabedoria, à minha inteligência e inclina os teus ouvidos, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças serão errantes, jamais as conhecerás. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e até amanhã na paz do Senhor.